O sentimento do futebol. Mas o que seria isso? Sentir algo provindo do futebol? Tudo que fazemos não traz sentimento pra gente? Então, o que diferenciaria isso, esse sentimento do futebol, para com os outros sentimentos, outros esportes? E é nesse vídeo que eu venho conversar um pouco com vocês, falar um pouco sobre esse sentimento, sobre o que eu sinto sobre o futebol, e utilizando anime, que é o que eu sei fazer, é o que eu conheço, trazendo animes para essa conversa, especificamente Blue Lock, uma série de mangá que foi publicada desde agosto de 2018, mas ela teve uma adaptação para anime que estreou em outubro de 2022, ano da Copa do Mundo. Ah, mas o que isso diferencia de outros animes de futebol? É só uma bola sendo rolada, um anime que foi trazido para gerar hype, para surfar no hype da Copa do Mundo? Bem, eu também achava isso. Tanto que o único anime que eu assisti realmente de futebol, que não é tanto sobre futebol, na verdade é, mas é com poderes, é o Super 11, o famoso Inazuma Eleven, um anime que passava na TV Kids, se não me engano, bem antiga. Assisti muito, desde a infância eu assistia, quando eu virei adolescente, assisti todas as temporadas, parei em alguma, mas completei futuramente quando me tornei adulto. E a partir daí eu não assisti nenhum outro anime de esporte especificamente. Conheço alguns, mas nunca cheguei a assistir. E veio pra minha mesa Blue Lock. Trazendo o contexto do anime, Isagi Oichi, que é o nosso protagonista, ele vai jogar tentando a sorte num campeonato nacional, onde ele fica de frente ao gol, 1 contra 1, uma decisão, e ele é o atacante. Mas ele pensa em tocar para um amigo do lado. E essa decisão custou a partida, onde seu amigo bateu na trave. Aquele sentimento então o toma, do e se? E se tivesse chutado? E se tivesse feito outra coisa? E se o jogador tivesse feito o gol? Vários outros pensamentos o cercam, aquele sentimento de um por todos, todos por um, sendo jogado na sua cara e escancarado como algo ruim, o que eu achei diferente. Eu já no primeiro episódio parei e pensei, não, realmente, eu sempre achei futebol como um jogo de um contra todos e todos por um, aquele sentimento de mosqueteiro, aquele sentimento de você não consegue ganhar sozinho. E realmente é isso que acontece. Mas esse anime específico, ele traz um pensamento diferente, onde que realmente, sim, você deve jogar com o seu time, sim, você tem que ter vários jogadores, mas no final, o que ganha realmente são os gols. Todas as funções são importantes, mas deve haver o gol, sabe? Com isso, então, ele perde a partida, ele tem o sentimento da derrota e consegue, por algum tipo de milagre, não sei, uma vaga para entrar em um projeto chamado Blue Lock. Um projeto trazido de ego, de empate, o técnico entre aspas, onde ele traz um pensamento egocêntrico, um pensamento que gira em torno do ego, do seu ego, de você trabalhar pelos seus gols, você trabalhar por você ser o atacante. Com isso ele junta vários jogadores, vários atacantes especificamente, 300, como um Battle Royale, onde apenas um vai sobrar, e esse um se tornará o maior atacante do mundo, pelo pensamento dele. O anime ele vai tendo seu enredo, vai passando por várias fases, o protagonista ele vai amadurecendo de certa forma, a evolução dele é muito nítida de ver, é muito bonita de ver, é um dos protagonistas que eu vejo que ele tem uma evolução que faz sentido, que a gente vê ele pensando, vê ele do 0 ao 1, ele trazendo a fórmula para fazer os gols dele, pensando no seu posicionamento, no seu chute ou na maneira que ele vai fazer o gol, e com isso somando, reproduzindo seus gols. As fases vão passando e ele vai percebendo cada vez mais certo pensamento, e um dos pensamentos que eu gosto desse anime é o pensamento da sorte, do fator sorte, essa pecinha que é muito mal interpretada, onde geralmente utilizam ela para demérito. Ah, você teve sorte, só isso. Ah, você fez um gol na sorte. Sim, é um pensamento que a certo ponto vai fazer sentido inicialmente, tanto que o próprio ego ele se contradiz ao dizer que existem gols que foram meras coincidências, ou seja, foi sorte esse gol, então eles não valem, porque são gols que você não vai conseguir reproduzir, mas existe o fator sorte. Não necessariamente o gol precisa de sorte, mas ter a sorte no gol, ela tem uma diferença, causa um impacto diferente. Porque basicamente, para você ter essa sorte, você precisa estar naquele lugar, naquele momento. Um exemplo que ele dá é dos pombos, onde o pombo caga no seu ombro e ele pensa,
isso foi azar, que azar que eu tive. Sim, realmente foi azar. Mas para você ter esse azar, você teve que estar lá naquele local, naquele momento, onde se você tivesse parado um pouquinho para olhar para cima, você ia ver que tem pombos lá. E tem a chance daquele pombo cagar no seu ombro, sabe? Com isso ele traz esse pensamento onde nem sempre a sorte é um demérito, ou normalmente a sorte não é um demérito, já que você teve que fazer aquilo. Ah, eu ganhei na loteria, realmente que sorte que eu tive. Mas para eu ganhar, eu tive que jogar, sabe? Não sei se deu pra pegar um pouquinho esse pensamento que eu gostei, que teve no anime. Enfim, ao decorrer do anime, chegou a segunda temporada, que é onde eles precisam jogar contra a seleção sub-20 do Japão, onde o projeto Blue Lock estava quase se encerrando por conta desse projeto ser bem perigoso, já que basicamente quem sai desse projeto e quem é eliminado, para poder trazer mais vontade, mais garra para os jogadores, quem é eliminado basicamente não pode mais jogar na seleção do Japão. Então é algo que eles querem muito, que é ganhar a Copa do Mundo. E isso para eles impactam muito, já que no momento atual do anime, que foi a época que foi lançado e a época que está ocorrendo agora, é 2018, que foi o ano que a França ganhou, lá no anime também. E um dos protagonistas, ou o protagonista desse futebol, é o Noel Noah, que é o melhor do mundo atualmente, que foi o que ganhou a Copa do Mundo. Por isso é bem impactante esse afeto com a seleção do Japão. O Ego então pega 11 jogadores, o Eleven, os 11 Blue Lock, para poder jogar contra esse sub-20. E tirando o fator animação, tudo que foi gerado nessa segunda temporada, já que apelidaram ela de PNG Lock por conta de a animação tá bem aquém do que era. Tirando esse fator, a construção dessa partida, ela é incrível. Um dos jogadores que vão jogar essa partida é o Itoshi Sai, um jogador que era uma promessa para ser melhor do mundo, mas após ir para o Real Madrid, que aí é dito como um Royale, ele simplesmente desiste de ser o melhor atacante do mundo e quer se tornar o melhor meio-campista do mundo, porque ele teve o choque de realidade, já que o nível japonês é muito menor que o nível europeu, o nível do outro mundo, que é o nível mundial. E com isso, esse jogador que não queria jogar na seleção sub-20 do Japão, por conta dela ser bem a menos do que é o nível mundial, ele joga, especificamente porque ele quer jogar com um jogador específico do Blue Lock, que é o Shidou Ryusei, que é um jogador bem enérgico. Com isso, a partida ela é em torno desse futebol, onde o estádio é lotado, mas todos para assistirem Itoshi Sai. Ninguém veio realmente assistir o Blue Lock. O que seria o Blue Lock? Porque eu iria assistir 12 atacantes, 11 atacantes jogando futebol. Pra quê? Qual é a graça disso? Mas é diferente quando eu vejo o Sub-20 do Japão e especificamente a promessa, um prodígio, um dos 11 melhores prodígios Sub-20. É criada uma atmosfera total para esse jogo, onde realmente o Blue Lock é o vilão da cena. Ninguém tá olhando para eles. É realmente uma catarse, mas para eles é um jogo de vida ou morte, onde se eles perderem não vão mais poder jogar nesse projeto Blue Lock. Com o desenvolver da partida, a gente tem vários gols. Gol de vários protagonistas, vários jogadores. O primeiro gol é do Itoshi Sai, onde é um gol muito lindo, e o estádio vibra, já que realmente eles queriam ver isso. Mas ao ter o primeiro gol do Blue Lock empatando, a gente tem o primeiro sentimento, a pontinha do iceberg do real sentimento do futebol, onde vemos todos, streaming, pessoas do estádio, todo mundo simplesmente parado. E ao perceber o quão incrível foi esse gol, o quão absurdo foi esse empate, eles vibram junto. Mesmo não sabendo quem é, mesmo não querendo assistir essa partida por conta deles seriam vilões, eles vibram junto, apresentando o Blue Lock para o Japão, vindo de mais um gol incrível, que é feito por Itoshi Rin, o irmão do Itoshi Sai, que está jogando no Blue Lock. O jogo é então virado para o Blue Lock, mesmo sendo os vilões da cena. E especificando esse sentimento, que traz uma atmosfera maior, a gente tem uma jovem, uma menina que veio junto com um possível namorado assistir por conta que o namorado queria ver o Itoshi Sai. E ela tinha que acompanhar, ou possivelmente não queria deixar o namorado sozinho num estádio de futebol. Com isso, no seu assento VIP, ela apenas fica bebendo e pensando muito provavelmente, homens são todos iguais, vibrando por uma bola de futebol. Mas aí então ela é trazida em várias perspectivas. Um outro gol acontece,
agora do Sub-20 do Japão, mas vindo dos pés de um jogador do Blue Lock, o Shidori Yusei, que eu falei que o Itoshi Shisai queria muito jogar. Com esse gol, um gol incrível que ele fez, ela esboça um sentimento, pensa, realmente, foi um gol bem bonito. Mas aí então, ocorre outro gol incrível dele, fazendo o jogo virar para o Sub-20 do Japão, sendo um gol de bicicleta do meio da área. Um gol absurdo, onde o goleiro tentou rebotar com a cabeça para poder tirar o jogador da sua linha, mas como ele ficou longe do gol, ele simplesmente gira uma bicicleta do meio da área. Incrível! Um outro sentimento vai começando a despertar dentro dela, onde ela se levanta e pensa, nossa, como ele fez um gol desse? O estádio todo então pensa, acabou para o Blue Lock. Mas aí então, na raça, no sofrimento, eles conseguem fazer um gol e empatam o jogo, com ela esboçando um sentimento enorme, gritando, finalmente conseguiram esse gol, conseguiram esse empate. O jogo então, próximo de acabar, 1 minuto de acréscimo é trazido, e por ser um amistoso, o jogo pode acabar com 4-4, como qualquer outro jogo. Mas, no último minuto, com uma bola sendo resvalada por conta de um embate entre os dois irmãos, uma bola sobra e o fator sorte, aquele fator onde todo mundo não acreditava, mas ele acreditou e ele estava posicionado naquele canto esperando a sorte vir e ela brilhou, a bola chega no pé do nosso protagonista, Sagihoichi, que faz o gol da vitória e vibra com a galera. Aquela menina, já que não aguentava mais ver o namorado gritando por uma besteira e começou a se levantar, começou a perceber como era um sentimento diferente, vibra de uma maneira incrível, gritando com todo mundo da torcida, ficando rouca, muito provavelmente, por conta de um gol no último minuto, uma virada trazendo a vitória assim do Blue Lock, e pra ela tanto fez, tanto faz. O que mudaria isso na vida dela, já que ela não sabe qual era o peso real dessa partida para os jogadores do Blue Lock. Ela não sabe o peso real da partida para os jogadores do Sub-20 que teriam a vaga perdida. Ela só veio por conta do namorado, mas mesmo assim, ela entregou tudo. Ela sentiu o real sentimento do futebol. E é isso que eu vim trazer para vocês, ou tentar explicar um pouco para vocês. Uma criança especificamente, que torcia 100% para Itoshi Shisai, consegue sentir algo diferente, consegue sentir o brilho dos jogadores e uma esperança de futuro, onde vira fã do time do Blue Lock. Bem, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco um sentimento que eu sinto assistindo o futebol, jogando futebol, que eu gosto muito de jogar futebol, e tentado explicar da maneira que eu consigo. Eu posso estar para vocês, ou para alguns, eu posso ter falado nada com nada, mas se pelo menos uma pessoa entendeu, pelo menos uma pessoa sentiu o que eu senti, que realmente eu chorei assistindo aquela partida, eu chorei assistindo aquele anime, mesmo já sabendo, mesmo eu tendo lido no mangá, eu chorei assistindo aquela partida e tendo aquele sentimento de virada, onde todo mundo vibrou, onde todo mundo comemorou aquele gol. É um tipo de vídeo diferente, onde eu trato diferente, eu gravo diferente, eu basicamente não roteirizo, falo o que eu venho na mente e meus pensamentos. Algo que eu gosto muito de fazer é falar. Ultimamente eu tenho feito bastante vídeos roteirizados. Eu falava, sim, passava da melhor maneira o meu sentimento, mas não era eu falando. Agora é realmente eu falando groselha, falando o que eu penso. E é um tipo diferente de vídeo. Eu não sei se vai dar certo, eu não tô bem positivo sobre esse vídeo, mas eu espero que dê certo, mesmo que não tenha dado certo. Vai ser um marco no meu canal, já que eu consegui expressar o que eu queria. Eu me sinto feliz por conta disso, porque eu gosto muito de falar, gosto muito de me expressar, mesmo não conseguindo diversas vezes, mesmo não conseguindo explicar para as pessoas o que eu quero falar. Eu gosto de trazer vários pensamentos, trazer ideias. Espero que dê certo. Se der certo eu trago mais vídeos assim, porque é bem mais simples de gravar e não gera tanto tempo, já que ultimamente eu tenho tido bem menos tempo. Então faz com que eu tenha mais vídeos, já que agora esse tipo de vídeo é mais simples. É mais eu conversando com vocês, é mais um pensamento. Enfim, isso é o que eu queria trazer para vocês. Mostrar um pouco sobre o real significado para mim do que é futebol. E é uma conversa, então a gente tem sempre algo a conversar. É sempre algo a se pensar.